Em primeiro lugar, eu queria dar feliz Dia das Mães, todas as irmãs aqui que são mães. Eu queria trazer uma palavra nessa noite que Deus colocou no meu coração desde o início da semana. E o tema dessa palavra é Virtudes de Maria. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas 1, as Virtudes de Maria. Lucas 1, 26 a 31. Lucas 1, 26 a 31. Os irmãos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? E disse o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero te colocar esse momento da palavra. E eu tenho certeza, Deus, que essa palavra não é minha. Essa palavra está vindo do teu coração, Senhor. É uma palavra de cima, uma palavra do céu, Senhor, para a tua igreja, Pai. Que cada vida aqui entenda a tua palavra e guarde essa palavra no coração. E seja abençoado por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Verdadeiramente, cada coração seja um solo bom, Senhor. Aquele solo bom é aquele que recebe, Pai, aquilo que o Senhor está falando. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de nós falarmos sobre Maria, a gente quer deixar claro que a nossa fé está totalmente baseada onde? Na palavra do Senhor, né? Nossa fé, a fé do cristão, de qualquer cristão, qualquer um que se diz cristão, a fé não tem que estar baseada em outros livros nenhum. A nossa fé não pode estar baseada naquilo que nós aprendemos do homem. Se fugir alguma coisa da palavra, né? Tem até um irmão aqui, que nós estávamos conversando essa semana e falou: pastor, tira uma dúvida sobre isso, uma coisa sobre Jesus que não tem na Bíblia. E eu falei para esse irmão, disse assim: ó, o que está fora da Bíblia, acabou. A nossa fé, tudo que nós vivemos, tudo que nós podemos ter certeza, a Bíblia diz que se pegasse todos os milagres de Jesus e colocasse num livro, não caberia. Tanto milagre que Jesus fez. Mas se alguém vier dizendo: olha, Jesus, ele ressuscitou 10 pessoas de uma vez só, pode ter ressuscitado? Pode. Mas se a Bíblia não fala que ele ressuscitou 10 pessoas de uma vez só, eu não posso tomar aquilo como uma verdade. Eu posso tomar, o cristão toma como verdade tudo aquilo que está onde? Na Bíblia. Não tem outro manual de fé. Se pastor, na religião tal, tem a Bíblia mais um livro, a Bíblia mais isso. Gente, a Bíblia, ela mesmo diz que ela tem que ser o nosso único manual de fé. Nós não temos que seguir outras coisas. Mas eu aprendi. Olha, quanta coisa que eu aprendi. E depois eu vi que não estava na Bíblia, eu disse assim: eu não posso viver o que eu aprendi se está fora da Bíblia, no sentido espiritual. Eu tenho que viver aquilo que está na palavra. Então, tudo que eu vou estar ministrando nessa noite, você vai conferir pela palavra. Vai ser tudo dentro da palavra, tudo apoiado e baseado na palavra. Então, a gente vai falar sobre Maria. Antes de destacar as virtudes de Maria, eu vou falar de defeito, porque a Bíblia não cita os defeitos. Mas antes de destacar as virtudes, gostaria de trazer o que a Bíblia não ensina sobre Maria. Que muitas vezes é a visão que nós aprendemos de tudo, mas se a Bíblia não diz, a verdade é o que está aqui.
Porque tem uma coisa, Maria, muitas vezes, ela é colocada num lugar que Deus não a colocou, e ela não queria ser colocada. Guarde isso, tá? Não pense que ela gostaria de ser colocada onde muitas vezes ela é colocada e o Senhor Deus não a colocou nessa posição. Mas muitas vezes também Maria deixa de ser honrada como Deus quer que ela seja honrada, porque não existe na Bíblia uma mulher tão magnífica como Maria. Não existe na Bíblia uma mãe como Maria. Deus não escolheu à toa. Nós vamos estar pregando sobre isso. Então, era uma pessoa, se nós formos olhar os heróis da fé, às vezes a gente brinca com o pessoal, quando eu estiver no céu eu quero encontrar, eu falo sempre, né, eu quero encontrar Davi, como eu admiro Davi, Paulo, Maria também. Entre aquelas pessoas assim que você admira muito. Então nós temos que admirar. Às vezes tem pessoas que por falta de entendimento, estão dentro às vezes de uma igreja evangélica e desprezam o personagem Maria. Como você vai desprezar aquela que foi escolhida para gerar o nosso Salvador? Não podemos, nós temos que honrá-la. Entendeu? Nós temos que admirá-la, olha. E é isso que nós vamos estar falando. Então eu queria primeiro trazer algumas coisas que não é defeito de Maria, apenas mostra o que a Bíblia mostra, a humanidade de Maria. E nisso eu queria, primeira coisa que a Bíblia, nós podemos trazer bíblico, que a Bíblia ensina, é que Maria não era imaculada. Como assim, pastor? Porque muitas vezes nós aprendemos que Maria viveu nesse mundo e não pecou. E a Bíblia diz, não precisam abrir, Romanos 3, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A própria Maria reconhece que ela não era imaculada. No Cântico de Maria ela diz o quê? Meu espírito se alegra em Deus o quê? Meu Salvador. Sabe o que ela estava dizendo? Do mesmo jeito que as pessoas precisam, eu preciso de um Salvador. Só precisa de um Salvador quem é um pecador, gente. Se eu não fosse pecador, para que eu ia precisar de um Salvador? Quando fala de um Salvador, é salvar o quê? O homem do pecado. Então ela mesma, ela não queria que colocassem ela na posição que muitas vezes ela é colocada. Jesus foi o único que passou por aqui, né? O único que cresceu, se tornou adulto, passou por aqui e não pecou. Não teve nenhum. Eu já estava até conversando, estava com o Guilherme que está ali, estava dando curso para o Guilherme, disse uma coisa que eu não tinha pensado. Tem alguém que nasceu aqui que nunca pecou? O que os irmãos acham? Aí você vai falar assim, pastor, não. Jesus foi o único. Mas eu estava pensando, nem existe 6 meses. O que o Nenenzinho fez? Mas o que eu estou falando é um único homem que cresceu, viveu nessa terra, pisou nessa terra e que nunca pecou, é o quê? Jesus Cristo. Tanto é que Pedro fala em 1 Pedro 2:22, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sabe por que Jesus morreu na cruz por mim e por você? Porque ele viveu aqui durante todos os anos, 33 anos, ele viveu aqui e não pecou. Ele foi o Cordeiro de Deus para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o único que poderia morrer na cruz pelo nosso pecado é alguém que não tem pecado. Não adiantava pegar Maria e crucificar Maria, gente. Porque Jesus era o único. Porque no Velho Testamento, quando era oferecido um cordeiro pelo pecado das pessoas, o cordeiro tinha que ser o quê? Perfeito. Não podia ter defeito. Então o único que poderia morrer numa cruz por mim e por você é quem? Jesus Cristo. Porque foi o único que passou por aqui e não pecou. Segunda coisa que nós podemos dizer sobre Maria, que a Bíblia não diz, ela não era dotada de poderes milagrosos. Ela passou aqui, podia acontecer milagre através de Maria? Poderia. Pode acontecer milagre através de você? Pode. Mas quem vai fazer o milagre? Senhor.
Ela poderia orar pelo Ela era uma discípula de Jesus. Depois nós vamos estar falando isso. Era uma discípula de Jesus. Os discípulos oravam pelos enfermos. Os enfermos eram o quê? Curados. Mas ela não tinha poderes sobre a dela. Tanto é que quando chegou num casamento, quando faltou o vinho, se ela tivesse os poderes, ela não ia chamar o filho. Ela chega, deixa comigo. Ela ia chegar lá, pegar aquela água e dizer assim, ó, transforma em vinho. Mas foi isso que ela fez? Não, ela foi até Jesus e disse assim, Jesus, acabou o vinho. Estava querendo dizer, olha, vamos fazer um milagre. Porque o poder não estava nela. O poder estava em quem? Senhor Jesus. Outra coisa que a Bíblia não ensina e que muitas vezes nós aprendemos. Ela não foi virgem por toda a vida. E ela não ser virgem por toda a vida, isso é pecado? Não, ela casou. Mas olha o que a Bíblia diz, vou citar 2 textos. O primeiro texto, gente, está claro. E se você me perguntar, pastor, mas a Bíblia católica é diferente da evangélica? Não, é igual. A Bíblia católica é diferente de outras religiões? Não, que a Bíblia é igual. Então toda a Bíblia tem isso que está escrito aqui. E José não a conheceu. Na versão bíblica do Fernando, se eu não me engano, está escrito, não coabitou enquanto ela não deu luz ao filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. A Bíblia está clara ou não está clara? José não a conheceu. Em outras traduções, que é até mais original, e José não coabitou a ela. E no texto ainda fala, o filho primogênito. Se Jesus fosse o filho único, para que botar primogênito? Tinha necessidade ou não? Não. Então, né, ela pecou por isso? Não. Ela simplesmente, a Bíblia diz que enquanto ela foi até gerar Jesus, ela era o quê? Virgem. Tanto é que quando o anjo Gabriel apareceu para ela, disse assim, ó, você vai ter um filho. Ela não era casada ainda, ela era desposada, que quer dizer noiva. Ela disse assim, como eu vou gerar um filho se eu nunca tive relações com um homem? Então, quando Jesus nasceu, ela era virgem. Mas depois que Jesus nasceu, ela casou-se, né? Ela já estava casada com o José, né? Ela já estava casada. Quando Jesus nasceu, ela já estava casada, porque ela já tinha até fugido, tudo. Vamos a outro texto, Mateus 13:5. Falando sobre Jesus. E não é esse filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Quantos irmãos ele tinha? 4 irmãos. Irmãs, não é citada quanto, mas tinha 4 irmãos e ainda as irmãs de Jesus. Isso, sabe quando que aconteceu isso? Quando Jesus foi pregar lá na sua cidade. Quando ele chegou na sua cidade, as pessoas não levaram fé nele e disseram assim, ó, a gente foi criado junto com esse Jesus. Esse Jesus cresceu junto conosco. Ele não é Jesus, o filho do carpinteiro? A mãe dele não é Maria? Os irmãos dele não é Tiago, José, Simão e Judas? E as irmãs dele não estão entre nós? Mas se você voltar ainda um pouquinho e disse, pode sair algo bom de Nazaré? Aí Jesus falou assim, o profeta não tem honra na sua própria terra ou na sua própria casa. E a Bíblia diz que ali na cidade dele, ele fez poucos milagres, porque o povo não levou fé em quem? Em Jesus. Então, a Bíblia deixa claro ou não que Jesus teve outros irmãos? Deixa bem claro. A Bíblia deixa claro em Mateus 1 e Mateus 13. Outra coisa que nos foi ensinado, mas a Bíblia diz diferente. Maria não é mediadora.
Porque olha o que 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, o homem. Quantos mediadores tem? Só Jesus, um só. Para Maria ser mediadora, ela tinha que ter um atributo que só Deus tem. Que atributo é esse? Onipresença e onisciência. Por quê? O único que é onipresente e onisciente é Deus. Porque ela ia ter que ouvir. Gente, quantas pessoas ficam em vários lugares do mundo rezando a Maria ao mesmo tempo? Não é verdade? Ela teria que ser onipresente. Ela teria que ser onisciente para ouvir todas as orações do mundo todo ao mesmo tempo. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Então pode ter milhares de pessoas no mundo todo que Deus ouve as nossas orações. Mas o único mediador que a Bíblia diz é ela. E para terminar, sobre aquilo que não foi nos ensinado, mas a Bíblia não concorda. Maria diz, Maria não era mãe de Deus. Aí você diz, como assim? Jesus não era Deus? Não tem a Trindade? Pai, Jesus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em primeiro lugar, Jesus tinha duas naturezas. Jesus tinha uma natureza que era divina e uma natureza humana. E Maria, o que acontece? Na natureza divina, eu sempre digo uma coisa, ele não tinha mãe. E na natureza humana, ele não tinha pai. José era o padrasto. Em primeiro lugar, Deus colocou ela como mãe, o quê? De Jesus, mas sobre a sua natureza humana. Porque você já viu o filho nascer antes da mãe? Alguém aqui conhece? Sou mais velho do que minha mãe. Jesus passou a existir através de Maria? Ou Jesus já existia? Já existia. A palavra de Deus fala, Deus enviou seu único filho, que já existia. Então Jesus não passou a existir naquele momento. Ele foi gerado humanamente naquele momento, mas no sentido espiritual Jesus já existia. Desde o início da criação Jesus já existia. Antes da criação Jesus já existia. Então ele não passou a existir. Tanto é que Jesus fez uma distinção sobre a natureza divina e a natureza humana, quando Maria pediu o primeiro milagre para ele. Como assim, pastor? Você viu quando Maria pediu o primeiro milagre, que era transformar água em vinho? Sabe, tem pessoas que entendem mal, acham que Jesus foi mal educado com a mãe. Jesus jamais seria mal educado com a mãe, jamais seria mal criado com a mãe. Mas Maria disse assim, olha, meu filho, acabou o vinho. Como Jesus, resolva isso. Jesus disse assim, o que tenho eu contigo, mulher? E vê assim, parece uma palavra mal criada, não é. O que Jesus estava querendo falar assim, ó, a autoridade que você tem sobre mim é como filho, é humana, mas a autoridade espiritual é o Pai que tem sobre a minha vida. Dá para entender? Olha, Maria passou a ser uma discípula de Jesus. Nós vamos estar pregando sobre isso, com falar das discípulas. Um exemplo, eu posso citar aqui, um exemplo, minha mãe. Minha mãe é autoridade sobre a minha vida como mãe ou não é? É. Mas no lado, pela posição espiritual, eu sou pastor da minha mãe. Dá para entender, gente, o que está acontecendo? A mesma coisa era isso com Jesus. Jesus, tipo assim, como filho, a mãe falasse assim, filho, faz isso. Como mãe, Jesus ia ali e ia fazer. Mas no sentido espiritual, quem era autoridade não era Maria, era Jesus. Então, meu irmão, você nunca vai encontrar apoio bíblico para dizer que Maria é mãe de Deus. Não existe ninguém com autoridade sobre Deus. Não existe ninguém acima de Deus. Não existe. Então nós não podemos pegar um lado. Os irmãos estão conseguindo ter entendimento de tudo que está sendo explicado? Amém? Então não tem como você chegar e mudar aquilo que está na Bíblia.
A Bíblia deixa claro. Agora nós vamos falar, gente, não teve como eu colocar todas as virtudes de Maria. Primeiro lugar, Maria, ela tinha uma vida agradável a Deus. O Senhor não escolheu Maria por acaso, meu irmão, porque era uma pessoa temente a Deus. Eu acho que nós temos que pegar esse exemplo, todas as mães, todos os cristãos aqui têm que ter, olha, imagine, o Senhor olhar para Maria e achar graça. Que verdadeiramente o Senhor olhe para nós e ache graça em nós. As pessoas, o Senhor olhe para nós e se agrade da nossa vida. É isso que nós temos que querer. E Deus se agradava de Maria. Tinha outras mulheres que ele poderia escolher? Talvez tivesse mulheres, outras mulheres. Mas ele olhou e disse assim, ó, essa mulher é temente a Deus, essa mulher procura agradar a mim. Nós podemos ver através da oração de Maria que era uma pessoa que tinha relacionamento com Deus. Outra coisa, Maria foi a mais abençoada entre as mulheres. Eu sempre digo uma coisa, toda mulher é abençoada pelo Senhor de ter filho. Filho, você que tem filho é uma bênção. A Bíblia chama de herança. Só que a Bíblia diz, falou até um exemplo, foi através de Isabel, né, que era prima. Quando Maria entrou, a Bíblia diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse, és bendita entre as mulheres. Porque ela gerou o nosso Salvador, meu irmão. Então, gente, todas as mulheres, você que é mãe, você é abençoada pelo Senhor. O seu filho é uma bênção. Guarda isso, seu filho é uma bênção. Ah, mas meu filho é tão rebelde, pastor. Não importa. Ele é uma bênção. Comece a enxergar como Deus enxerga. Comece a enxergar já ele nos caminhos do Senhor. Mas entre todas as mulheres abençoadas, não teve nenhuma como Maria. Outra coisa, outra qualidade que nós encontramos nela. Ela tinha fé e obediência. Olha o que Lucas 1 diz. Daí foi Isabel que falou também. Bem-aventurada aquela que creu se iria cumprir as coisas da parte do Senhor que lhe foram ditas. Em todo o tempo Maria acreditou na palavra do Senhor. Aquilo que o anjo Gabriel falou para ela, ela tomou aquilo e tomou posse. Gente, aquilo que Deus está falando com você, comece a tomar posse da palavra do Senhor, comece a receber a palavra do Senhor. Olha, Maria, naquele momento, ela podia dizer, não, isso não é possível. Era algo impossível ela gerar um filho sem ser casada? Ele falou isso semana passada, era algo... Não, era impossível, ela podia, não, tem como não. Eu não acredito que isso vai acontecer, não. Mas ela acreditou no coração dela. E outra coisa, ela foi obediente. Ela correu o risco, Maria correu o risco de quê? De acabar com a reputação dela. Imagine uma jovem, ela era noiva, ela não era casada. Imagine se José, porque um anjo apareceu a José, mas se José diz assim, não quero não. Não quero, não é filho meu, não foi o que... Se José não quer, ela quando ela recebeu aquela palavra e aceitou, ela colocou ali a reputação dela em jogo, botou ou não colocou? Colocou. Ela botou a vida dela em jogo, porque a atitude que de repente as pessoas iam ver, iam falar, essa mulher daí não é certa não. O que eles faziam na época com aquela que não era certa? Apedrejava. Então ela poderia até ser morta, poderia. Mas ela por fé e obediência. Ela disse assim, ó, é importante minha reputação, mas mais importante é agradar a Deus. É importante a minha vida, mas o mais importante é agradar a Deus. E outra coisa, ela foi tão obediente com José. Olha, o Senhor falou que ia gerar um filho. Herodes queria matar. Quando soube o Salvador, ele queria matar as crianças. O Senhor manda ela fugir para onde? Para o Egito. Gente, hoje você ir de Nazaré, né? Quem está ali, vamos
Vamos para o Egito. Pega um aviãozinho rapidinho. Mas imagine, sabe qual é a distância de Nazaré para o Egito? 130 quilômetros. Imagine uma mulher grávida, em cima de um jumento, andar 130 quilômetros. Quem é bom de mais ou menos de distância, 130 quilômetros, dá mais ou menos daqui até onde? Alguém consegue imaginar? Onde? Silva Jardim? A Rio Bonito é 70. Tá mole? Não. Mas ela não podia pensar assim: Deus diz que eu vou ter um filho. Ele não pode proteger meu filho de Herodes? Eu vou ficar aqui. Deus vai ter que dar livramento. Ele que mandou ter um filho. Mas ela não tinha só fé. Muitas vezes, sabe o que acontece? Eu vi durante muita a pandemia pessoas que diziam ter fé, mas não tinham obediência. Ah, não, eu sou crente. Para que eu vou usar máscara? Eu sou crente. Para que eu vou ter medo do coronavírus? Fé e obediência. Eu poderia ficar lá e dizer assim: ó, eu sou crente. Ó, o que está sendo gerado aqui é Jesus Cristo. Então, não. Ela foi para o Egito. E só após a morte de Herodes que o Senhor mandou ela voltar do Egito. Mais 130 quilômetros para voltar. Porque eu quero te dizer uma coisa: Maria tinha fé e tinha obediência. Devemos ter fé no Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Outra coisa que eu vejo, outra qualidade que eu vejo de Maria, ela era adoradora. A Bíblia diz em Lucas 1,46 que Maria começou a adorar o Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Olha que lindo. Maria adorava. Ela tinha uma vida de adoradora ao Senhor. E todo servo de Deus tem que ser um adorador. A palavra de Deus diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Hoje as pessoas querem colocar Maria numa posição para ser adorada. Não, Maria de querer ficar na posição de adoradora. Maria não queria ser adorada, ela queria adorar. Ela disse assim: ó, eu quero adorar o meu Senhor. Eu quero engrandecer ao meu Senhor. Eu acho que é isso que chamou tanta atenção de Deus. Porque Maria já era adoradora. Eu quero dizer, quando nós temos uma vida de adoração, né? Qual é o contrário de vida de adoração? É vida de murmuração. Já viu pessoa que só vive murmurando? Reclama de tudo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: gente, tem um familiar lá dentro da minha casa, ele acorda reclamando, vai até dormir reclamando, é murmuração, através de murmuração, reclamando. Gente, é difícil, não é? É difícil conviver com uma pessoa assim? Para Deus é difícil também. Deus ama adoração. Então Deus quer mães, pais, pessoas crentes que o adorem. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós já estamos quase terminando. Outra coisa, Maria era uma serva humilde. Pode tudo de que nós aprendemos. Olha o que diz a palavra de Deus. Por quê? Ela perguntando: por que atentou na condição de humilde sua serva? Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Maria está se chamando de quê? Serva humilde. E ela tinha tudo, ela tinha um rei na barriga. Então ela tinha tudo para ser orgulhosa. As pessoas chamam de orgulho que tem um rei na barriga. Ela tinha. Mas mesmo tendo um rei na barriga, ela disse o quê? Serva humilde. A humildade agrada do coração de Deus. Uma coisa que desagrada o coração de Deus é a pessoa orgulhosa. Aquela pessoa que se acha melhor que todo mundo. Ela podia se achar. E mesmo depois, quando começou a seguir Jesus, ela poderia: eu sou a mãe de Jesus, hein? Continuou sempre sendo uma serva humilde. Irmão, seja sempre o servo humilde. Não deixe. Eu conheço pessoas que eram humildes, de repente, não sei o que aconteceu. Passou a ter algo mais, deixou de ser humilde. De uma hora para outra mudou.
Não, deixa, sempre ter um coração humilde, porque é o coração humilde que agrada o coração de Deus. Nós não somos melhores que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém aqui. Se alguém já disse isso, olha, você está enganado. Nós não somos melhores do que os que estão lá fora, não somos. Nós somos todos iguais. Nós tivemos o privilégio de conhecermos o Evangelho. E para terminar, Maria foi uma seguidora de Jesus por todos os seus dias. Olha o que diz em Atos 1,14. Todos esses perseveravam unanimemente, enrolou a língua aqui, em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui, o Senhor Jesus já tinha o quê? Subido aos céus. Ela poderia, quando Jesus subiu aos céus, ela disse assim, olha, segui o meu filho até o fim. Agora acabou. Não. O que Maria queria dizer? Eu sou uma seguidora de Jesus, eu sou uma serva de Jesus. Se o povo continua, se a igreja continua, eu vou continuar. E mesmo depois que Jesus subiu ao céu, ela estava entre os 120, ela e os irmãos de Jesus estavam entre os 120 que foram para o cenáculo buscar o quê? A descida do Espírito Santo. Então Maria disse assim, olha, eu estou junto com vocês, esperando que desça o Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Quem está falando? Tudo isso que eu falei, saiu do pastor Rogério ou saiu da Bíblia? Saiu da Bíblia. Então, meu irmão, Maria era uma pessoa formidável. A Bíblia chamou ela de agraciada. Então, meu irmão, é um exemplo de... quero um exemplo de mulher na Bíblia. Ruth foi uma benção. Esther foi uma benção. Mas não tem nenhuma mulher que nós podemos tirar mais como exemplo na Bíblia do que Maria. Que Deus possa trazer essa palavra e ficar guardada no seu coração. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Uma vez eu conversando com um amigo meu, até amigo do Silvinho, hoje ele é um pregador até da igreja católica. Ele falou assim, mas Maria é nossa, dos católicos. Eu disse, não, Maria é da Bíblia, então é de todos. Não tem isso. Maria é um personagem que nós admiramos como ela é, como a Bíblia diz que ela é. Tá? Não foi o que Pio IX, 1840, falou que ela ressuscitou, logo que morreu ressuscitou. A Bíblia não fala que ela ressuscitou. Então eu creio no que a Bíblia falou. Nós cremos no que a Bíblia falou, está escrito na Bíblia. Tá? Como todos os personagens, nós cremos no que está escrito na palavra de Deus. Pastor, eu li livro tal, está dizendo isso. Esquece livro tal. Nós seguimos a palavra do Senhor. É o nosso guia de fé, a palavra de Deus. Eu queria orar nesse momento, se você puder botar a mão no seu coração, nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela palavra, Pai, porque muito nós temos que aprender através do exemplo de Maria, Pai, como uma heroína na fé, Senhor. Nós encontramos vários heróis na fé, nós encontramos Davi, encontramos Elias, Moisés, Abraão, Senhor, mas nós encontramos Maria, Senhor, que a tua palavra diz que foi agraciada, Senhor, que era uma mulher humilde, era uma serva tua, Pai, foi aquela que gerou o nosso Salvador, Pai. Então, que todos esses exemplos da vida de Maria, nós possamos trazer para nossas vidas, Pai. Verdadeiramente nós tenhamos fé, verdadeiramente sejamos obedientes, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, sejamos adoradores, Senhor. Geralmente, servamos ao Senhor até o fim, Pai. Porque muitos na metade da caminhada têm desistido, mas Maria não desistiu. Mesmo não estando ali mais juntamente com o seu filho ali, ela diz, eu quero continuar seguindo o caminho da tua palavra, Pai. Então eu peço, Pai, por cada vida que está aqui, Pai, que a tua palavra esteja incutida, Pai, Pai, no nosso coração, cada um aqui não só ouça, mas possa viver a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor.